Então vamos negociar. Se você tem uma dívida de R$ 1.000 no cartão de crédito e o banco está te cobrando 5, 10, 20 mil reais, preste bem atenção. Existe uma regra que limita, que impede com que o banco ele cobre mais do que o dobro que você utilizou no cartão. Porém, todo dia o banco ele rasga essa regra na sua cara. E nesse vídeo eu quero te mostrar o mecanismo oculto que o banco utiliza para multiplicar essa dívida de forma ilegal e como você pode colocar um ponto final nesses abusos e conseguir um desconto de até 95% nessa dívida. Preste bem atenção. Existe sim uma regra, ou melhor, existe sim uma lei que limita com que o banco cobre mais do que o dobro que você utilizou no cartão. Vamos supor que você utilizou R$ 1.000 no cartão de crédito. Com certeza o banco está te cobrando 4, 5, 10 mil reais nessa dívida. Será que isso pode acontecer? Será que o banco pode cobrar essa dívida dessa maneira, multiplicar essa dívida de tal forma? A resposta é não. De forma simples e objetiva, a resposta é não. O banco não pode cobrar um valor tão absurdo como esse. Até porque existe uma lei que impede com que isso aconteça. Porém, infelizmente, a maioria das vezes, o banco ele utiliza, sim, estratégias para extrapolar esse valor, para extrapolar esse dobro. Eu tenho certeza absoluta que o banco está te cobrando 2, 3, 4 vezes a mais do valor que você realmente utilizou no cartão de crédito. Não precisa me dizer qual é o valor que você utilizou, não precisa se expor de tal maneira. Só me diga quantas vezes a mais o banco está te cobrando, quantas vezes o banco multiplicou a sua dívida. Só para a gente ter uma noção de qual é o valor que o banco está cobrando, se o banco está ou não está respeitando a lei. Mas eu já sei a resposta, com certeza o banco não está respeitando o que a lei diz. Mas deixa aqui abaixo nos comentários quantas vezes o banco multiplicou a sua dívida. Eu tenho certeza que o banco não está respeitando o que a lei diz, mas para desencargo de consciência e para curiosidade, deixa aqui abaixo nos comentários quantas vezes a sua dívida foi multiplicada. A pergunta que não quer calar é: por que o banco não respeita essa regra? Ou melhor, por que o banco não respeita essa lei? Por que o banco sempre cobra 2, 3, 4 vezes a mais do valor que a pessoa utilizou no cartão de crédito? Por que isso sempre acontece? Por causa de uma palavra muito simples, chamada medo, o medo de ser processado. A pessoa entra em desespero, o banco começa a ameaçar, dizendo que vai bloquear a conta bancária, dizendo que vai penhorar a conta salário, dizendo que vai iniciar uma ação judicial, que vai cobrar essa dívida na justiça. E o medo faz a pessoa aceitar aquela proposta que fez a dívida triplicar de valor. Eu sempre recebo perguntas no mesmo sentido. Thiago, estou devendo 20 mil reais. Será que o banco vai me processar? Estou devendo 30 mil reais. Será que o banco vai me processar? A maioria das vezes são dívidas mais elevadas. 30, 40 mil reais, 50 mil reais. Sempre são perguntas nesse mesmo sentido e com valores elevados como esse. E eu sempre respondo da mesma maneira. O valor da dívida pouco importa. Não interessa se você está devendo 50, 100, 200 mil reais, 788 mil reais, isso não importa. Existem outros fatores mais importantes para que o banco possa estar iniciando esse processo, como, por exemplo, a facilidade que ele vai ter para provar que você está devendo o valor que ele está cobrando. Não basta simplesmente o banco enviar a fatura do seu cartão para o juiz e, com base nessa fatura que está em atraso, pedir ao juiz o bloqueio das suas contas bancárias, a penhora da sua conta salário. Não é bem assim que acontece. É mais difícil do que você imagina. Uma dívida de cartão, eu posso te garantir que é a dívida mais difícil para o banco iniciar um processo. Não é impossível, preste atenção. Não é que seja impossível, não é que não vá acontecer. Só é mais difícil que aconteça. Por quê? Porque existem outros fatores, como esse que eu te disse. O banco ele precisa provar que você está devendo o valor que ele está cobrando. E o valor que ele está cobrando precisa ser um valor justo, um valor honesto, com base na lei. E o banco triplicou essa dívida. Será mesmo que ele vai cobrar essa dívida na justiça, já que ele não está respeitando o que a lei diz? É claro que o banco não vai cobrar essa dívida na justiça. Por exemplo, o caso daquele consumidor, aquele cliente do banco Nubank, que estava devendo 12 mil reais e o Nubank cobrou 788 mil reais na dívida. A dívida de 12 mil foi para 788. Será mesmo que o Nubank vai iniciar um processo por causa dessa dívida? É claro que não. É evidente que o Nubank está cobrando juros abusivos.
Porém, o Nubank ele sempre utiliza essas estratégias como ameaça, dizendo que vai iniciar uma ação judicial, dizendo que vai penhorar a conta salário. Outros bancos também utilizam essa mesma estratégia. E o medo faz os consumidores aceitarem essa proposta. Preste bem atenção no que eu vou te dizer agora. Poucos dias atrás, um inscrito me fez a seguinte pergunta interessante. Ele disse que fez um acordo interessante, ele conseguiu um parcelamento sem juros do valor que ele estava devendo, porém ele fez uma observação na pergunta muito interessante. E que observação foi essa? Ele disse o seguinte: Thiago, o banco me fez uma proposta muito interessante, aceitei a proposta porque o banco retirou os juros em quase 100%, porém o banco ele enviou um termo de confissão de dívidas. Tem algum problema eu assinar esse acordo? Esse termo de confissão de dívidas pode me impactar, pode trazer prejuízos futuros? Desse escrito, se ele honrar esse acordo do início ao fim, tem problema, não vai ter problema nenhum. A dívida vai ser extinta quando ele terminar o pagamento, ou melhor, com o pagamento da primeira mensalidade, todas as restrições já são retiradas, porém, terminou de honrar o acordo do início ao fim, tem problema nenhum. O problema é ele quebrar esse acordo. Como eu disse para você, uma dívida de cartão de crédito é uma dívida muito difícil do banco iniciar um processo, porque por causa da dificuldade que ele tem em provar que você está devendo o valor que ele está cobrando. Porém, quando você faz um acordo e assina o termo de confissão de dívidas, esse termo de confissão de dívidas, ele vale como um título executivo extrajudicial, e o banco pode utilizar isso para provar que você está devendo o valor que ele está cobrando. Agora imagine só, esse cliente do Nubank que está devendo 12 mil reais, ele faz um acordo desses 788 mil reais. O Nubank envia o termo de confissão, ele faz o acordo, quebra o acordo, o Nubank vai ter mais facilidade para iniciar esse processo e cobrar esses 788 mil reais. Por quê? Por causa desse termo de confissão de dívidas que ele assinou. Esse termo ele vale como um comprovante. A pessoa está confessando que está devendo o valor que o banco está cobrando. E esse é o primeiro mecanismo que o banco vai utilizar para triplicar o valor dessa dívida e rasgar a lei na sua cara, que é o medo de ser processado. Você vai aceitar um acordo, esse acordo tem o termo de confissão de dívidas, esse termo de confissão de dívidas, ele triplicou o valor do saldo devedor, você confessou que estava devendo o valor que o banco está cobrando, você deu munição para o banco, você facilitou ainda mais a vida do banco e complicou ainda mais a sua vida. Porém, se existisse um ranking de mecanismos que o banco sempre utiliza para triplicar o valor da dívida e rasgar a lei, o medo não seria o top 1, não seria a principal estratégia que o banco utiliza. Por incrível que pareça, o banco ele utiliza uma estratégia ainda mais simples para triplicar o valor dessa dívida. Pode dizer que é a união de dois mecanismos: a falta de conhecimento alinhado com o parcelamento do saldo devedor. Se você está devendo, vamos supor, R$ 1.000 e você parcelou esse saldo devedor, será que o banco pode te cobrar R$ 3.000 nessa dívida que foi parcelada? Será que o banco pode te cobrar R$ 4.000, R$ 5.000 se você parcelou essa dívida em 24 vezes, 2 anos? Será que o banco pode triplicar o valor dessa dívida por causa desse parcelamento que você fez? De forma simples e direta, a resposta é não. O banco não pode triplicar o valor dessa dívida, não pode multiplicar o valor desse saldo devedor, simplesmente por causa de um parcelamento. A lei ela é muito clara. O máximo que o banco pode cobrar é o dobro. Não importa quantos anos a dívida esteja em atraso, não importa quantas vezes você parcelou o valor que está em aberto. O máximo é 100%. Porém, o banco nunca respeita o que a lei diz. Por quê? Falta de informação alinhado com o medo. Mas como que a gente pode obrigar o banco a respeitar o que a lei diz e como que a gente pode conseguir até 95% de desconto nessa dívida de cartão de crédito? A resposta é muito simples. Basta você negociar da maneira correta, fundamentar o seu pedido, negociar utilizando os portais corretos de negociação de dívidas bancárias. Utilize o portal do consumidor.gov, utilize ali até mesmo o Bacen para solicitar as documentações necessárias. Dessa maneira, você vai sim conseguir um bom desconto. Eu já me deparei algumas vezes com pessoas frustradas porque não conseguiu um bom desconto
e em alguns casos porque o banco sequer respondeu à proposta que ela fez. Olha só, é muito simples você conseguir um bom acordo, uma boa oferta, porém, se você negociar da maneira correta. Agora, se você negociar utilizando ali portais errados, como por exemplo, aquela ligação que você recebe, você acredita mesmo que aquela atendente tem ali disponível na tela do computador esses 95% de desconto? É claro que não, é claro que ela não tem esse poder de negociação. Você precisa de alguém que possa, de certa forma, eu diria que fiscalizar esse acordo, fiscalizar essa negociação. E que pessoa é essa? Ou melhor, que mecanismo, que plataforma é essa? Portal do consumidor.gov. Todas as conversas, todas as propostas, fica tudo arquivado, fica tudo registrado. Será mesmo que o banco vai cobrar juros abusivos? Será mesmo que o banco vai desrespeitar o que a lei diz? Já que fica tudo arquivado, já que fica tudo registrado ali no portal do consumidor.gov, será mesmo que o banco vai desrespeitar os seus direitos? Se você pode utilizar isso contra ele, já que fica tudo registrado, será mesmo que o banco vai rasgar a lei na sua cara se você utilizar os portais corretos de negociação? É claro que não. É claro que o banco vai respeitar todos os seus direitos. Porém, se você tentar chegar em um acordo com aquela atendente naquela ligação de cobrança, dificilmente você vai conseguir um bom acordo. Eu não estou dizendo que seja impossível conseguir um bom acordo, conseguir uma boa proposta através de uma ligação, porém vai ser mais difícil. Agora, se você utilizar os portais corretos, se você solicitar as documentações necessárias, dessa maneira você vai sim conseguir um bom acordo de maneira mais facilitado. Eu vou deixar fixado aqui abaixo desse vídeo, assista esse vídeo, porque nesse outro vídeo eu te mostro as 3 documentações essenciais que você precisa ter antes de pensar em negociar, antes de fazer a sua proposta. E existe um único documento que você solicitando esse simples documento, o banco já vai diminuir a sua dívida, o banco vai sim te fazer uma boa proposta sem você pedir nenhum desconto. Simplesmente solicitando esse documento, que é o DDC, Documento Descritivo de Crédito. Nesse vídeo, eu deixo também o modelinho da solicitação que você vai estar enviando no portal do consumidor.gov, fazendo essa solicitação, utilizando esse modelo que eu vou deixar disponível nesse vídeo, fixado aqui abaixo. Você vai assim conseguir um bom desconto sem ter dores de cabeça. Negociando da maneira correta, o desconto será garantido. Agora, se você cair nessa armadilha que o banco utiliza, se você cair nessa, eu diria que nesse mecanismo do medo, infelizmente as consequências serão devastadoras. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e, é claro, não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.